Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podmas. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, felizinho no início dessa semana. Episódio de hoje, A Estrela de Belém. De Elizabeth Gould. Elizabeth de Beauchamp Gould, escritora inglesa nascida em 1900 e falecida em 1984 com 83 anos de idade. Você teve que fazer conta, né? Quase. Autora de contos e livros infantis, mais conhecida pela obra O Cavalinho Branco, de 1946. Esse livro, inclusive, foi reconhecido como uma das influências diretas para a série Harry Potter. E o cavalo não era bem um cavalo, era um unicórnio, mas ok. O primeiro sucesso de Elizabeth foi uma coletânea de histórias da ilha de Guernsey, uma ilhazinha que fica no Canal da Mancha, e a maioria dessas histórias foi contada para ela pela mãe dela, que era nativa da ilha de Guernsey. Olha só as referências literárias vindo das mães, né? Isso aí. Depois de fazer parte do time dos autores best-sellers entre as décadas de 30 e 70, a Elizabeth voltou para a mídia em 1993, quando descobriram que um grande sucesso editorial da Índia era, na verdade, um plágio descarado de um dos seus livros. Eita! Pois é, pra você ver. O conto A Estrela de Belém vai trazer a história do pequeno pastor Davi. Ele era um aprendiz de pastor e vivia ali numa região muito pobre, com várias dificuldades, e em determinado momento ele percebe o quanto a sua vida está triste. Ele tem uma flauta que toca muito bem e é o que sempre alegra a família em noites de tristeza. Isso porque a família vem passando por várias dificuldades financeiras e não tem como colocar na mesa muita sustância, né? Comida, as necessidades básicas, enfim. E ele vai se entristecendo com isso, vai pensando no seu trabalho, no seu aprendizado enquanto pastor, e quando ele for um pastor, realmente ele vai poder ajudar mais a família. E pensando nisso, ele se lembra em determinado momento que há em cima de um monte, perto dali, um manancial de desejos. E ele ouviu algumas histórias, algumas pessoas dizendo que chegando lá, seus desejos foram alcançados. Então ele vai, escondido, pega a sua flauta e vai até o manancial de desejos. Chegando lá, ele se surpreende, pois não encontra por perto os outros pastores, aqueles mais velhos. E ainda assim, há alguém que ele não conhece. Um homem, com quem ele começa a conversar e que se apresenta como Miguel. Miguel começa a falar do nascimento, do advento do nascimento de uma criança muito importante. E Davi começa a se questionar: essa criança vai nascer? Nossa, deve ser realmente muito importante. E Miguel vai dando as dicas de como chegar a esse local, lá para Belém. Aquele vilarejo, esqueci de mencionar, era perto. Nesse momento, Davi percebe que ele tem muita vontade de conhecer essa criança, porque ela é apresentada de maneira tão doce, tão querida, tão amável. Então ele vai. Chegando perto do local deste nascimento, ele percebe a estrela brilhando fortemente no céu. Aquela conhecida de todos nós, a estrela de Belém. Lá ele reencontra os seus amigos, os outros pastores. E ele fica um pouco entristecido. Por que não me avisaram desse nascimento? Teria vindo antes. E encontra também os 3 reis magos. Gaspar, Melquior, Baltazar. Todos prostrados diante daquela família, prestando sua homenagem ao bebê recém-nascido. Ele percebe então que todos depositam, mesmo que pequenos presentes, junto da criança. Ele olha para si, não vê nada de relevante. Olha para sua flauta e a deixa, então, junto à manjedoura. Ao retornar, Davi está muito alegre porque aquela criança conseguiu despertar nos corações emoção, carinho, fraternidade. E ele está muito feliz por ter conseguido ir àquele nascimento, àquele advento. Por outro lado, ele se lembra. A flauta era o que fazia com que ele pudesse dar um pouquinho de alegria à sua família. E agora ele não a tinha mais. Mas ele vai retornando pelo caminho. Antes de chegar próximo à casa, ele é abordado pelos 3 reis magos. E Baltazar fala com ele.
dizendo que percebeu que o menino havia deixado, o pequeno Davi, o pastor, havia deixado, junto da manjedoura, a sua flauta. Pensou que ela devia ser muito valiosa para ele. Resolveu, então, ir atrás do menino e entregou a ele um saco repleto de ouro, para que o menino pudesse levar para casa e auxiliar a sua família. Davi realmente ficou muito feliz, agradecido pelo gesto daquele rei mago, e voltou para casa. Antes de anunciar que estava levando ouro para amenizar as dificuldades da família, para avisar primeiro que havia nascido o Salvador. Pega um livro, relaxa o corpinho e até amanhã. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.